Capítulo 1. Maracujá. A jornada começa em Belo Horizonte. Saindo da capital mineira, o caminho nos leva até Maracujá, um vilarejo encantador, quase escondido entre as curvas da estrada, logo ali, perto do distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. Logo no início dessa travessia, um lugar chama a atenção. É o campo de futebol do Senhor Valdomiro. Mas, por ali, ninguém o chama assim. O nome dele, para todos, é Ratinho. Ratinho nasceu em Bom Sucesso, outro vilarejo, esse pertencente a Itabirito. Ainda jovem, ele fincou suas raízes em Maracujá. Foi na lida da roça, ao lado do pai, que conseguiu um bom pedaço de terra. E o que fez com a parte dele? Doou. Um pedaço foi para o campo de futebol, palco de tantos jogos e histórias. O outro, Ratinho destinou à construção do templo da comunidade, a igreja de São Judas Tadeu, que hoje se ergue no alto do morro, do outro lado da rodovia. 45 anos tem o campo, mais ou menos. Aí surgiu assim, eu plantava inhame aqui no campo. Aí passou os meninos, eu parei de plantar, os meninos começaram, posso brincar aqui no campo? Pode. Aí eu fomentando ele, né? Devagarzinho, fomentando, e a turma fomentando, os meninos passaram para grande. E depois eu botei 80 carretas de terra aqui, levantei aqui para ali abaixo tudo. E eu nunca plantei grama. Eu fui só cortando e ela foi brotando as mutinhas, eu nunca botei remédio. E os outros falam, mas você plantou essa grama? Não, nunca plantei, só cuido dela. Uns tempos eu joguei muito adubo, cara, agora não, tem bem tempo que eu não jogo. Agora eu cuido dele e se tiver molhado não deixo jogar. Se eu ver que tá machucando o campo, ó, hoje infelizmente não dá não. Deixo de ganhar o dinheiro, mas também não deixo não. E o bar é o seguinte, eu comecei com um botiquinho de nada, aí uma chutinha aí, né? E comecei com ele e tal, e a turma, né? Foi frequentando e o comércio é as pessoas que faz. É a pessoa, não é ninguém, é as pessoas. O jeito de você tratar, o jeito de você agir, e que o comércio é quem gosta, quem não gosta não tem jeito não. Aí todo mundo me conhece, que vem aqui, vem gente de Ouro Preto jogar, vem de Itabirito, de todo lugar, né? Ouro Preto, vem jogar bola, então vai bacana. Às vezes os outros me cumprimentam, ô Ratinho, você tá bom? Eu ouço, mas eu não, a vida eu não conheço. Ratinho revive os tempos em que não se via carro, nem bicicleta passando por ali. Quem trazia movimento ao dia a dia dos moradores era a antiga companhia Força e Luz. Ele lembra, com um sorriso no rosto, dos domingos de futebol, dias em que o time da comunidade enfrentava a equipe da companhia. Quando a Força e Luz vencia, aí era a festa certa. E uma vez por mês tinha cinema, um evento aguardado por todos. Vinham famílias inteiras, até mesmo de Bom Sucesso, a pé, só para assistir ao filme da vez. Capítulo 2. Catana. Entre as montanhas de Itabirito, esconde-se um lugar quase místico, o Vale da Catana, um território marcado por disputas antigas por terras e riquezas. E, como todo bom lugar de memória forte, ele guarda também lendas sobre tesouros enterrados, minas ocultas e passagens secretas escavadas no coração da serra. Hoje, porém, o que sustenta quem vive por lá são outras riquezas. Cachoeiras de águas cristalinas, piscinas naturais cercadas por paisagens de tirar o fôlego. Os costumes ali não se perderam com o tempo. Eles seguem vivos e quem chega de fora é recebido com hospitalidade. Os próprios moradores oferecem abrigo, histórias e generosas porções de cultura local. Entre os maiores tesouros do vale, as receitas tradicionais. Simples, saborosas, passadas de geração em geração. E é impossível falar do Vale da Catana sem mencionar Mônica, do Catana da Serra. Foi ela quem nos revelou como o povo do vale lida com os visitantes. Foi ela quem nos contou, com brilho nos olhos e voz firme, sobre a alma generosa dessa terra encantada. A gente veio de uma família, né? Todos nós nascemos aqui, pais, avós, bisavós. Tudo que ocorreu aqui no meu entorno, aqui com a nossa atividade turística, foi decorrência mesmo da nossa cultura que a gente trouxe. A gente começou a abrir as portas da casa da gente para estar recebendo as pessoas quando chegavam aqui para procurar as cachoeiras mesmo. Eu atendia na varanda da casa da minha mãe. A gente não tinha energia
energia elétrica ainda, mas a gente tinha todo aquele carisma de abrir para o público com o coração mesmo, né? Com isso o tempo foi passando, a gente foi melhorando e hoje a gente tá esse sucesso aí que é o restaurante Catana da Serra. Aqui na parte histórica fez parte da Guerra dos Emboabas, que encerrou em 1709. Então, o nome Catana da Serra tem muito a ver, né, com essa energia, né, da Guerra dos Emboabas, que as pessoas vieram para proteger Minas Gerais por causa da coroa portuguesa e tudo mais. Então, com esse contexto da história, a gente sabe que nossos antepassados guerrilharam muito aqui. Então, quando as pessoas chegam aqui, se surpreendem com essa energia, com essa beleza do lugar, com essa áurea boa do lugar, com as matas, né, com as águas, com o povo local, a cultura local, isso traz assim um colo muito grande para eles. Por causa dessa espada, o pessoal lutou muito aqui com a katana, né, com a kataná no caso, e esperaram colher o fruto, que hoje a gente é que está colhendo esse fruto, então a gente tem uma gratidão muito grande com essas pessoas que passaram por aqui e deixou esse legado do contexto histórico para a gente. Guardiã das matas e das águas, dizem que ela tem um vínculo profundo com a natureza. Tão profundo que em certas fases da lua, a lenda conta, Mônica se transforma em onça. Capítulo 3. O Aimii e a Curuí. O Aimii, esse nome, quase esquecido, certamente carregava um significado profundo para os primeiros habitantes dessa terra. Os povos originários, talvez o Aimii, expressasse uma ligação ancestral com a força da vida. Uma entidade sábia que brota do ventre da terra e corre livre, como o próprio tempo. Mas esse sentido sagrado parece ter escapado aos olhos dos primeiros brancos que por ali chegaram. Homens das expedições bandeiristas deram ao Aimii um nome pobre em alma, o Rio das Velhas. Era o tempo da febre do ouro. Pessoas vinham de todos os cantos, e no caminho entre Sabará e Ouro Preto, um povoado nasceu. Chamaram-no Acuruí. Em tupi, quer dizer Rio de Pedras. Mais uma vez, a água. Hoje, quem visita Acuruí pode sentir ainda o sopro dos antigos tempos. As marcas do ciclo do ouro permanecem. A religiosidade pulsante, moldada tanto pela fé dos moradores quanto pela dos viajantes que cruzavam a antiga estrada real, está viva. No alto de uma das extremidades do distrito, ergue-se, imponente, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Sua história começa em 1718. A gente sabe que aqui no Acuruí, a parte maior da nossa cidade, do nosso distrito, era lá embaixo, onde tinha duas fazendas. A fazenda do Fundão e a fazenda do Buraco, onde as pessoas paravam com seus cavalos para poder acertar ferradura, os tropeiros passavam lá, paravam lá. E aqui em cima, no arraial, era mato. E um certo dia eles vieram catar lenha e nesse lugar que está aqui a casa da mãe de Nossa Senhora da Conceição, eles acharam uma imagem. Esses lenhadores levaram a imagem lá para baixo, lá para a fazenda do Buraco, onde lá eles fizeram uma capela de sapé, botaram ela lá e ela sumiu a primeira vez, sumiu a segunda vez e a terceira vez. Por incrível que pareça, todas as vezes que ela sumia, ela vinha para esse espaço. E nisso, eles perguntaram, onde é que ela quer ficar? Lá em cima ou aqui? Eles começaram a fazer a construção, e lembrando que aqui era puro mato, mas vinha gente, tudo empatelado, nesse período para conhecer o espaço. E a igreja foi tudo construída assim com doação, ouro no altar, ouro nas laterais. A mão escrava que trabalhou nessa casa aí, que é maravilhosa, foi toda trabalhada assim. Um certo dia, a igreja depois de pronta, ela pegou fogo. E nisso, passou muito tempo depois das ruínas, eles começaram a levantar as paredes novamente. Levantaram as paredes e construíram até uma certa distância esse centro sem as duas torres de sino, porque não tiveram condições. O pessoal vinha, rezava, foi crescendo, a Curuí foi tomando nome, foi crescendo. A igreja já estava sendo muito visitada, o pessoal vinha vender coisas, bananas, laranja, tudo eles faziam para vender, para ganhar dinheiro para a igreja. Do lado do distrito,
encontra-se a igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída na segunda metade do século XVIII. Carrega a herança afro-brasileira. Sua arquitetura e tradição são testemunhos da resistência, da fé e da cultura que moldaram a região. As duas igrejas, voltadas uma para a outra, guardam a espiritualidade de Acuruí. Foram construídas em pontos elevados, mais perto do céu, onde, acreditava-se, as preces seriam ouvidas com mais clareza. Capítulo 4. A família Pena. Em Acuruí, um distrito de raízes profundas e memórias vivas, uma figura se destaca como símbolo de força, simplicidade e sabedoria. José Firmino Pena. Natural do Morro São Vicente, ele chegou à região há muitas décadas. Jovem, disposto e com uma vontade enorme de vencer na vida. Fez de tudo um pouco. Cortou cabelos, consertou sapatos, trabalhou como construtor. Um verdadeiro faz-tudo. Quando decidiu entrar para a companhia Força e Luz, precisou encarar um desafio curioso. Para ser admitido, teria que atravessar as águas da represa Rio de Pedras até a Fazenda do Buraco. Sem hesitar, construiu com as próprias mãos a sua canoa. A travessia foi um sucesso e ali começava sua trajetória como eletricista, logo reconhecido por sua habilidade excepcional. Cirlei Pena, sua filha, conta uma história que ficou marcada na memória da família. Certa ocasião, ao bater um prego na madeira, o prego escapuliu e atingiu o olho do meu pai. Curou. Ele, sempre discreto, não disse nada a ninguém. Apenas retirou o prego, colocou um pouco de gelo e seguiu em frente. Mas claro, a gente percebeu. Insistimos muito para ele procurar tratamento. Ele passou por cirurgia, mas acabou perdendo a visão daquele olho. Mas quem achou que isso o faria parar, se enganou. Hoje, aos 97 anos, José Firmino ainda enxerga muito bem com o outro olho e guarda um hábito impressionante: consertar relógios. Sim, até hoje ele desmonta cada pecinha minuciosamente e depois remonta tudo com a calma e a precisão de um mestre. E olha, ele não pode ver um relógio bonito no braço de alguém. Adora, acho que é um vício, diz Cirlei, rindo com orgulho. Capítulo 5. O antigo armazém. No coração de Acuruí, bem ali, na Praça Central, ainda resiste uma construção, o antigo armazém do Gonçalo. Foi Dona Teca quem nos conduziu por esse túnel do tempo. Ali pulsava a vida da vila. Era ponto de encontro, de conversa e de troca. Chamava Gonçalo, tinha de tudo nesse armazém ainda. E a gente que era mulher, quando chegava, ele falava assim: vou atender as mulheres primeiro, que os homens, né? Atender as mulheres primeiro. Igual eu te falei, que ele abriu os braços, um homem falou assim: não, você tá rico, eu tô rico de saúde. Eu não esqueço dessa palavra que ele falava. Fechou muitos anos, né? Ele morreu, vendeu para outras pessoas, fez tudo que você imaginar tinha nesse armazém dele. Era bacana, só. E eu era menina, não saía desses nem. Eu era pequenininha, mas eu lembro tudo. Eu mesmo casei com o padre Aderno. Ele celebrava a missa aqui, eu moro lá em cima. Lá de cima você escutava, ele era brabo mesmo. Ai, ele era famoso mesmo, um padre bom. Mas Dona Teca não falou só do armazém. Mas na memória, mas é a pedra grande. Você tinha uma pedra maior que isso aqui, ó. A gente juntava aquele tanto de mulher para lavar roupa, era muito fundo, né? Cada um enxagava as roupas, tinha tudo nas árvores, porque não tinha varal aqui antigamente, né? Pé do rio. Era chique, meu filho. Eu não sei se essa pedra não existe lá. Mas acho que capaz nem existir mais. Tinha um muito d'água também. Muito d'água. Minha avó punha arqueiro de mim, chamava arqueiro antigamente, né? Ficar caindo um bago, né? Ficava 3 noites, uma chave grandona assim, ficava 3 noites a chave com a pessoa, né? Pra colher, no outro dia a gente pegar o fubá, de 3 noites. Era chique demais. Tem umas coisas que é bacana, né? Uma coisa bacana. Apanhar fubá, nós falávamos fubá de fubazinho fininho, a gente apanhava ele pra fazer mingau, tudo, né? Era o fubá melhor que tinha. Nós era plantador. Nós era plantador, né? Agora o povo não planta mais, né? Acabou os velhos. Assim, mais velho que a gente, acabou tudo, mas ninguém planta mais. Agora esse mercado tá mais fácil. Eu agora tô com 72 anos, eu acho mais fácil
fácil. O sabor é outro, né? Nós brincávamos muito de roda, cair no poço. Tinha um negócio que a gente pegava café, sabe? Café maduro e café verde. Balançava assim, ó. Quem tirava café maduro ia casa como velho. E quem casa tirava café verde ia casa como novo. Era tão boa essas brincadeiras. Hoje o povo tem muita maldade, né? Agora aqui a gente faz uma família. A gente é uma família que todo mundo conhece todo mundo. É bom, né? Dona Teca também dividiu um pedaço de sua própria história. E com ela, a história de tantas mulheres da sua época. Mulheres que acordavam cedo, cuidavam dos filhos, do quintal, da fé. Que bordavam sonhos entre uma costura e outra. Que resistiam em silêncio, com força serena e olhar firme. Mulheres que mantinham a vila de pé, mesmo quando quase ninguém percebia. Capítulo 6. Búfalos. Às margens do Rio das Velhas, em Acuruí, vive Joaquim. Foi ao observar os primeiros búfalos trazidos para a região que Joaquim percebeu algo importante. Aqueles animais, fortes e tranquilos, se adaptavam melhor às áreas alagadas do que ao tradicional gado leiteiro. Seu terreno fica logo abaixo da represa e a variação do nível da água afeta diretamente a pastagem. Mas os búfalos, esses resistem. No Recanto dos Búfalos, quem comanda a produção de delícias artesanais é Fernanda, filha de Joaquim e de Dona Rosa. Fernanda conta. Minha mãe é da Serra da Jaguara, meu pai é da região do Calado, ali próximo do Ribeiro Manso, que é divisa também de Itabirito com Rioacim. Os dois são daqui, nascidos e criados aqui. Meu pai vem de uma família de 18 irmãos, minha mãe são 10 irmãos. Então meus avós eram daqui, criaram eles aqui. Então assim, meu pai conhece muita gente de Acuruí e ele trabalhou um tempo em indústria. Meu pai foi para fora, morou em Ipatinga, Belo Horizonte. Veio e trabalhou aqui na antiga Tuniolo. Meu pai chegou a trabalhar aqui hoje em Sol, extração de ouro. Meu pai está com 67. Então, assim, ele trabalhou, mas não se adaptou na indústria. Na cidade, ele também não gostou. Aí ele voltou, quando ele e minha mãe começaram a namorar. 18 anos minha mãe já tinha meu irmão. Aí o meu pai, ele e minha mãe casaram, né? E resolveu tomar conta de sítio, que era nas propostas de salário. E ele era leiteiro, né? Retireiro, que tirava leite. No Tião Armon ali, do outro lado hoje, até uma área que a Ferro Público está reflorestando toda, era de Exaltino Ismael, criava búfalos ali, do outro lado. Meu pai sempre viu um animal que entra no rio, gosta de área com brejo, que é manso. E nisso ele continuou trabalhando, aí ele veio. Mas aí ele veio, comprou aqui, comprou as vaquinhas dele e estava com gado comum. Brinco com as minhas meninas. Hoje ela tem um transporte escolar que pega na porta. Eu saía de cavalo. A gente morava no sítio, então não tinha transporte, era cedo, então a gente saía de cavalo. Meu pai arriava o cavalo, montava eu e meu irmão, a gente ia para a escola, chegava na escola, a gente tirava o arreio, afrouxava o arreio, né, amarrava eles debaixo de um goiabal que tinha da escola antiga aqui de Acuruí. Então lá debaixo os cavalos ficavam ali presos, a gente põe um balde com água para eles beberem. A hora que terminava a aula, a gente selava. Meu pai ensinou a gente a apertar do outro lado, porque a gente não sabia fazer a laçada, aí ele deixava o lado da fivela. Ele falava, vocês vão tirar e apertar pelo lado da fivela, porque aí tem um grampinho mais fácil de vocês conseguirem apertar. A gente apertava e voltava de cavalo. E quando a gente aprontava no caminho, correndo no cavalo, meu pai ia e cortava, vai a pé. Porque uma vez nós ficamos disputando corrida com um menino vizinho, nós quase subimos em cima da variante do Sandro. Sandro é de Acuruí. Faltou um pouco para nós entrar com o cavalo dentro do carro dele. Foi a conta de tirar e a gente encostar. Aí ele foi direto lá em casa e falou, Joaquim, não deixa esses meninos ir de cavalo para as coisas vão morrer na estrada. Então, assim, a infância era uma infância rica, igual eu falo com as meninas. Era uma infância da gente ficar tentando pegar passarinho, ficar correndo atrás de borboleta, porque não tinha celular, não tinha essas coisas. Então era rouba-bandeira, era queimada, peteca, que a gente fazia com pena de galinha. Joaquim também é bom de prosa. Aqui no Ramon Braga, em Barção, eu comprei um casal lá, produzindo. Eu trabalhava na fazenda Sebastião Armon, cuidando de vaca leiteira e gado comum. E um amigo meu, já até faleceu, Exaltino Ismael, ele tinha um terreno do outro lado, que hoje é da terra pura, e ele criava búfalo. E eu fiquei conhecendo. Foi a primeira vez, eu fui lá perto deles. Só que eu fui lá perto deles, ele já deixou eu chegar perto. Achava que eles estranhavam. Aí eu falei, gente, um dia que eu tiver um terreninho, eu vou comprar um casal de búfalo. Aí eu comprei o casal e tem aí hoje essa quantidade eu tenho. Eu já vendi muito. E foi durante um intervalo, no trato com a búfala mais velha do rebanho, uma senhora serena,
que até deixa as netas montarem para passeios, que ele soltou uma de suas histórias. Da barragem, o meu gato tinha sumido aqui, 10 cabeças ficou perdida para trás. Aí no outro dia cedo eu fui atrás deles. Aí eu achei lá no pé de uma firma, o dia clareou com eles dentro do mato eles não saem. Aí se o dia clarear com eles não tiver casa, tiver qualquer obstáculo, eles não vêm não. Tem que buscar. Aí eu fui lá buscar eles, achei os 10, todos dentro do mato, deitados, quietinho, caladinho. Quando eu cheguei, levantou tudo. Aí eu conversei com eles. Quando eu conversei com eles, já veio tudo perto de mim. Era eu na frente e 10 cabeças atrás. E eu caçando lugar para passar eles. Aí eu cheguei e acabou. Aí eu fui na frente chamando eles, guiei, entendeu? Então, quem é você fazer com gado comum? O bicho vai estourar no meio do mato, tranquilo. O gado, esse aqui é bom demais. Eu não mexo com gado comum mais não quero mais não. Mas nem só de búfalos e queijos vive o recanto. Joaquim contou em voz baixa que por aquelas bandas não faltam causos de onça e de assombração. Aconteceu comigo, numa fazenda onde o rio passa por 3 moinhos e vai até o curral de pedra, um caminho que muito cavaleiro evita passar. Uma noite, fui por lá sozinho a cavalo. De repente, senti um peso estranho no lombo do animal. Arrepiei. Me abaixei e vi, na luz da lua, 2 sombras sobre o cavalo. Eu e mais alguém. Pulei, mas não tinha ninguém na garupa. Mesmo assim, a sombra continuava lá. Isso já aconteceu com muita gente. Mas é só seguir em frente que, mais adiante, a coisa desce. Contou Joaquim. No recanto dos búfalos, as histórias não morrem. Continuam vivas, as sombras da lua. Capítulo 7. O Doutor dos Registros do Tempo. Em Acuruí, trilhas antigas e rios desenham os caminhos de aventura. Lá, as histórias repousam, pacientes, sempre à espera de alguém que se disponha a ouvi-las. E ninguém melhor para contar essas memórias do que o doutor José Maurício Siqueira, que é neurocirurgião por ofício, mas também é guardião do passado por devoção. Na cozinha de sua fazenda, ele nos recebe sossegado, com um sorriso estampado. Senta-se à mesa, toma um gole de café e, com precisão e entusiasmo, fala do passado e relembra nomes que já quase esquecidos pelo tempo. Com a Corrida do Ouro, foram feitas essas cidades ou esses povoados que a gente conhece atualmente. Com a vinda de Dom João VI para o Brasil começou a ser visto na Europa como uma coisa exótica. Antes de Dom João VI, o país era fechado. Com a vinda de Dom João VI e a abertura dos portos, criou-se um interesse grande na Europa para conhecer o Brasil. É um país diferente, exótico, com uma fauna e flora diferente. Aí foram vindo vários professores de universidades, patrocinados por governos, tanto da antiga Prússia, que hoje é a Alemanha, né? Patrocinado pela Inglaterra, patrocinado pela França, para vir conhecer. Então vieram vários pesquisadores para cá. Na ordem cronológica, primeiro foi Spix e Martius, que eram austríacos e eram junto o Império Áustria junto com a Prússia. Aí vieram esses pesquisadores que fizeram uma viagem grande pelo Brasil e depois desenvolveram um livro, Viagem ao Brasil. Logo depois de Spix e Martius veio Saint-Hilaire, da França, que também fez os livros de Saint-Hilaire contando várias regiões. Saint-Hilaire ficou um período grande no Brasil, muitos anos, né? E todos passaram por aqui. Depois teve Hermann Burmeister, que até descreve a casinha nossa aqui na beira da Ponte Ana Sá. Ele vem trabalhar com Peter Lund lá em Lagoa Santa. Ele era paleontólogo de uma universidade na Alemanha. Aí ele vem, quando ele vem de Ouro Preto ele se hospeda em Casa Branca, que hoje é Glaura. Aí ele fala, de manhã ele sai, desce de Casa Branca vindo em direção a Rio de Pedras, aí vê o Rio das Velhas pela primeira vez, tem uma ponte em L, onde eles estão construindo uma casa do lado direito da ponte. Aí ele vai trabalhar com Peter Lund em Lagoa Santa, lá ele adoece, 4 meses depois ele volta. Quando ele volta,
volta, essa casa já está pronta, é uma venda, ele toma até um suco, né, de uma bebida que ele achou que era muito boa e volta para a Alemanha. E na Alemanha ele não fica assim, ele quer vir para a América do Sul e aí ao invés dele voltar para o Brasil, ele volta para a Argentina, foi um paleontólogo mais importante da Argentina e fez o Museu de História Natural de Buenos Aires. Aí separou da sua esposa alemã, casou com uma argentina e morreu na Argentina, em Buenos Aires. Depois de Hermann Burmeister veio Richard Burton. Esse era um estudioso dos povos, viveu em várias culturas, foi para a Índia, foi para a China e acabou vindo para o Brasil, não é? E ele também descreve um livro dele, Viagem de Barco de Sabará à Foz do Rio São Francisco. E o outro que ele fala, Viagem até Morro Velho, que é onde Nova Lima, que é a mina de Morro Velho. Todos descrevem, vindo por esse caminho que vem de Ouro Preto, hoje Glaura, que é Casa Branca, vem aqui, cruza aqui a Ponte Ana de Sá, vai para Rio de Pedra, tem igrejas grandes que hoje é a Curuí, de lá ia para Coxo d'Água, que é Rio Acima, Santo Antônio do Rio Acima, e aí para chegar até Sabará. Eram dois dos caminhos aqui da Estrada Real, um que contornava Mariana e aí ia para Catas Altas, para contornar Serra dos Pinhascos. Era um obstáculo para a travessia. Ou você ia para a direita, chegava em Ouro Preto, ia para a direita para Mariana, Catas Altas, Cocais e subia para Diamantina, ou você vinha para a esquerda, aqui era Ouro Preto, parte de Itabirito, que é Acuruí, Coxo d'Água, Rio Acima, Honório Bicalho, e aí vai até chegar em Sabará. De Sabará você ia para Caeté, Cocais pegava a estrada. Então ele se contornava aqui as serras. Depois tem o imperador Pedro II. Pedro II veio em 1883, se não me engano, fez uma viagem com Henri Gorsex, foi na época do Pedro II. Pedro II veio, fez a Escola de Minas de Ouro Preto. Então, nessa viagem que Pedro II veio em 1883, ele é acompanhado por Henri Gorsex, né? Ele vem lá de Ouro Preto, ficou em Casa Branca, cedinho ele acorda, desce, nesse mesmo trajeto que os outros fizeram. E Pedro II chega na Ponte Ana de Sá, e aí lá ele descreve no diário dele que ele para com o Gorsex, joga um raminho de planta dentro do rio, né? E tem a casa do lado direito da Ponte Ana de Sá. Então, os mais importantes que passaram por aqui foram Spix e Martins, Saint-Hilaire, Hermann Burmeister, o Richard Burton e Pedro II. Porque esse era o caminho original da Estrada Real. A Ponte Ana de Sá ali, ela é um limite entre duas comarcas. É a comarca de Vila Rica e depois da comarca do Rio das Velhas. Por fim, ultrapassando os limites do tempo, a conversa com o doutor avançou para os tempos mais recentes. Afinal, foi inspirado em todos esses registros que José Maurício e seu filho Normando criaram a cervejaria Uaimii, uma marca que estampa nos rótulos a preciosa herança de valentes exploradores. Nós queríamos, assim, não só trazer um conceito novo de cervejaria, que é a cervejaria na zona rural, com que pudesse fazer visitas também à cervejaria e os jardins, também nós começamos com várias coleções. A primeira coleção de cerveja nossa foi homenageando personagens históricos da região, passaram dessa região. Então nós temos a nossa cerveja, que é a Dortmund Lager, nós homenageamos o Barão de Eschwege, deu nome ao minério Itabirito, chama uma cerveja escura que é Stout, que é típica da região da Irlanda e da Inglaterra. Nós homenageamos Chico Rei, é um personagem negro, numa cerveja preta, né, cerveja escura. Depois, a cerveja de trigo, nós homenageamos a Ana de Sá, a nossa Pale Ale Richard Burton, são essas. Depois nós começamos a fazer uma coleção de homenagem a motivos da natureza. Aí nós fizemos a nossa Índia Pale Ale, chama Carcará, pega, mata e come, né? É bravo, né? Depois a de trigo, mais leve do que a Ana de Sá, que é a Vitibia, homenageamos um cacto que dá uma flor noturna, chama Flor da Lua. Aí teve, para homenagear as cores do minério, teve Itabirito Bock.
José Maurício explicou ainda como surgiu a ideia de costurar um único caminho, os encantos daquela região. A Ferropur vinha para a região e aí ela fez reuniões conosco lá no Centro Comunitário de Acuruí, onde que eles vieram mostrar qual que era o projeto deles e o que eles poderiam contribuir para a comunidade, né? Nós vimos que uma possibilidade seria investir no turismo, né? Porque a mineração é uma coisa que possa se esgotar. Tinham vários empreendimentos aí isolados, uns já estabelecidos, outros se estabelecendo, e aí precisava de uma coordenação. Então a Ferropur fez um programa para o desenvolvimento do turismo aqui da região. E aí que culminou em formando a Rota Jaguara, né? Tive a oportunidade de ver uma rota no interior da Inglaterra, na região de Bradford-on-Avon, Bradford sobre o rio Avon, né? E que lá eles têm uma rota turística, eles têm uma estrada que é toda florida e eles fazem assim, na época da primavera, fazem um circuito de visitação de empreendimentos, ou pessoas abrem as casas para você visitar os jardins. Tinha o Biranei, que foi contratado pela Ferropur para fazer todo esse processo de implantação do turismo, treinar hotéis, né, cuidadoras e tudo. Aí ele lá na frente ele falou assim: olha, conversei com o Dr. Zé Maurício ali e ele me falou de um projeto que tem na Inglaterra, nós vamos fazer isso aqui agora. Deu o nome de Jaguara Florida. Aí nós ficamos, acho que 2 anos com a equipe do Biranei, Michilene, Kislene, treinando, né? E aí fez-se um grupo de governança, né? De repente, uma nova surpresa: os Jardins do Doutor. Um cantinho de contemplação, história e cuidado com a terra. Dessa vez, quem nos conta é Orlene Campos Siqueira, esposa de José Maurício, que é dentista, doutora também. O meu marido, ele ganhou uma bolsa de CNPq e eu era dentista. Eu tinha trabalhado aqui uns 3 anos antes da gente ir, e aí eu larguei o consultório e tudo e fomos para o Canadá. E lá eu comecei a estudar inglês, uma escola para imigrantes. Eu saía da aula tipo 15 horas, 15h30, e tinha um jardim que era próximo à casa que nós morávamos, que era um jardim de visitação. Fiquei amiga do jardineiro e eles conversavam muito comigo. Então eu gostava porque, além de ver flor, eu ia praticando meu inglês. Aí eu falei com o meu marido: não, quando eu aposentar lá no Brasil, eu quero montar um jardim de visitação. Aí com isso eu voltei grávida, tivemos filhos, eu tinha consultório em casa e sempre gostei de trabalhar, né, Maurício? Sempre trabalhei muito. E aí eu falava assim: quando eu aposentar, vou montar uma floricultura. Mas só que eu não aguentei esperar aposentar. Aí montei e falei assim: eu vou com os dois, vou trabalhar como dentista, montar fora e tal. Só que eu separei, assim, uma encontrava com a outra. Isso era lá no Gutierrez. Tinha uma porta que eu podia entrar do consultório, passava para a floricultura. E do consultório eu ouvia a menina que estava atendendo lá. E de repente, dependendo, eu saía do consultório e ia lá para resolver o problema. Aí uma amiga minha falou assim: Orlene, qualquer dia seus clientes vão sair com uma flor na boca. Aí eu peguei e falei assim: não, deixa eu parar com dignidade, sabe? Aí eu parei com o consultório e fiquei só com a flor. E ela já está com 30 anos, né? Ervas e flores. Uma senhora chegou na minha flor e falou assim: eu sei, vocês que moram lá no condomínio Nossa Fazenda, né? Essa senhora morava em frente nossa. Eu não conhecia ninguém, porque eu chegava muito cansada, que trabalhava o sábado muito, dormia, chegava domingo, a gente às vezes ia até domingo de dia para buscar. Com o negócio da flora eu comecei a plantar muito lá, e o Maurício ficava aguando as plantas. Aí ela falou assim: já sei, você é esposa daquele médico que cuida das plantas cantando? Aí eu falei assim: descobri o nome pro jardim, Jardins do Doutor. Depois daquela agradável prosa com um generoso casal, nos despedimos e partimos, agradecidos e certos de que muitas outras histórias ainda nos aguardavam pelos caminhos da Rota Jaguara. Capítulo 8. As Casas de Pedra. A Rota Turística Jaguara é formada por caminhos pulsantes, que durante o período imperial
ligavam as regiões de mineração aos centros administrativos. A Estrada Real era o caminho oficial para o transporte de riquezas e segui-la era obrigatório. As tropas, carregadas de ouro e pedras preciosas, eram escoltadas ao longo dessa estrada, sob rigorosa vigilância. Ao longo desses caminhos, casas de pedra foram erguidas. Estruturas fortificadas, construídas para oferecer apoio e garantir segurança à preciosa carga conduzida pelas tropas. Foi para falar sobre isso que nos encontramos com o Biratã Assunção Martins. O Bira, sujeito bastante famoso na região, morador do Palmital, em Rio Acima. Ele vive bem ao lado de uma dessas construções históricas, hoje procurada por turistas interessados em desbravar o passado. Ele explica que, antes, a região recebia forasteiros que vinham de longe, a pé, a cavalo, sempre atrás de riquezas. Mas, hoje, os visitantes vêm mesmo para conhecer a Casa de Pedra e ouvir os causos do povo do lugar. Nesse contexto, as histórias pulsam vibrantes nos relatos do Bira. São duas histórias. Tem um senhor que ele morava no Vigário da Vara. Te mostra um lugarzinho pequenininho. Hoje tem uns 2, 3 moradores só. Mas antes era bem, tinha mexido com calvoeiro, então era bem movimentado. Aí ele saía de lá do Vigário, passava por trilha pro meio do mato, passava num certo ponto aqui, entre a Cachoeira das Pacas, fino ali, ele passava, pegava águas marinhas, colocava uma meia dúzia no bornalzinho, chegava em Rio Acima e vendia pro dono da cerâmica Morgan, que mexia com lajota, com tijolo, com telha, esses materiais. Aí sempre o moço era doido para trazer ele aqui para mostrar, falando, eu te compro essa pedra aqui, mas onde é que você tira isso? Aí eu falava, na próxima Ouro Fino. Eu falei, uma hora você me leva lá para me mostrar essa pedra é muito bonita, e paga-se um valor nela aqui que quase que nem vale o valor, mas ela é muito bonita, eu te compro essa pedra assim mesmo. Aí continuou comprando, mas ele não sabia que era Águas Marinhas. Então a referência que a gente tem lá hoje, que muita gente foi procurar, um pé de manga, lá no meio do mato ali, do nada, um lugar que desce uma água de chuva, uma canaleta de enxurrada. Aí ele chegava com a pontinha da faca, cutucava, tirava, juntava aquele montinho e ele vendia. Só que ninguém sabe onde é. A gente tinha também aqui uma jazida de ocre. É uma terra amarela, pó, né? Elas são em rocha, transforma em pó. Aí você leva ela na decantação de água, ela sai amarela. Aí você purifica ela, leva no forno, ela fica vermelha. Onde que é esse vermelhão que a gente passa no chão. Assim, eles puxavam daqui pra lá de burro, em balaio de burro, puxava pra Galego, pra baixo de Conceição do Rio Acima. É onde surgiu essa estrada da Espingarda Queimada. Aí eles falaram assim, esse negócio vai levar de burro, tá ficando muito, muito cansativo, vão tentar puxar isso na carroça, que era carroção de burro. Aí fizeram aquela estrada da Espingarda Queimada toda manual, por isso que é cheio de curva daquele jeito. Aí eles fizeram aquela estrada de burro, aí passou a levar esse material pra levar essa tinta pra beneficiar para baixo de Conceição lá do Galego. Aí esse menino que comprava essa pedra na mão desse velho, veio aí, fez uma análise desse material, acharam pelo buraco de tatu, essa terra amarelinha, fez uma análise em Rio Acima, aí que tirou essa usina de lá e trouxe essa usina para Rio Acima. Isso aí é onde ele lavava, secava, levava no forno, moía e vendia para São Paulo, pro Rio, para fora, o ocre. Aí ele conseguia fazer só o pó, amarelo e vermelho. Nesse meio tempo eles abriram essa olaria, onde é que esse moço vendia essas pedrinhas preciosas que tem aí, só que ninguém sabe onde que é. O pai lembrava da pessoa que vendia, só que ele foi tentar achar também, não conseguiu. Aí ele falava, eu não vou mexer com isso não, porque quando não é pra gente, a gente não acha. Às vezes a gente tá pisando em cima. Muito mito de pessoal pedir espíritos, né? De pessoas conhecidas que morriam pra tomar conta daquilo. Falou, espírito de Saulo, não deixa ninguém tocar nisso aqui não. Que é meu ganha-pão, é minha vida, é meu isso, é meu aquilo. Então tinha esses mitos. Agora a gente não tem a autonomia de saber se era verdade, se era mentira. E se pediria para guardar, nessa pedra preciosa aí, tinha um menininho que andava com esse moço. Aí, esse moço morrer, esse menininho andou levando alguma coisinha para esse moço. Aí eu falei assim, aqui, você me leva nessa pedra um dia? Ele falou, leva. Mostra onde é que é. Aí o moço falou, então semana que vem eu vou. Ele foi crescendo, virou já um rapaz assim de 20 e poucos anos. Aí o moço falou que então eu vou marcar com você, semana que vem eu vou lá. Aí esse menino já morava ali para aquele meio de Ouro Fino ali já, esse rapaz. O dia que eles chegaram lá, acharam ele morto dentro de casa, entendeu? Aí acharam o pessoal dos Morgan, achou ele morto dentro do rancho.
Sobre o monumento vizinho, a casa de pedra que fica pertinho da sua casa, Bira descreve. Aí tem uma cruzinha escrita Cruz Doce, você dá pra você entender. Aí à frente, seguindo, segmento, aí à direita também você tem escrito: a quem aqui morar, em graça de Deus, um tesouro de achar, a salvação há de ter. Mas salvação de quê? Pelo visto, essa é a pergunta que permanece sem resposta no subconsciente dos mineiros. E, nas trilhas da Rota Jaguara, não podia ser diferente. Lá, quem sabe, talvez, as pedras falem com você. Capítulo 9. Travessia Rio Acima. Seguimos a estrada da fazenda Engenho d'Água para chegar a um sítio muito charmoso, cercado por um jardim de flores de todas as cores. Ali mora a Cristina, que nos recebeu com todo carinho em seu restaurante. Logo, descobrimos que ela é também uma notável contadora de histórias. Vou contar a história que meu pai contava pra gente. Quando ele veio para cá, ele tinha 20 anos e ele comprou esse terreno e ele tinha plantação de milho. E aí teve um dia que ele contava que não tinha carro, né? Ele vinha caminhando. E aí ele chegou cansado, deitou. Aí ele falou que ele veio caminhando e ele tinha um burro. Aí ele chegou, olhou, o burro estava lá no pasto onde ele tinha deixado. Aí ele dormiu um pouco. Quando ele acordou com o burro comendo o milho dentro do quintal. Aí ele levantou, ele falou que tocava o burro passava, comia o milho e trancava no milho e ele tocando assim, foi horas. E aí ele falou, cansei, eu vou deixar isso amanhã, eu tiro ele do quintal e o que estragar, seja o que Deus quiser. Ele foi e dormiu. Quando ele acordou no outro dia, ele foi no quintal, só tinha os rastros dele. Não tinha burro, né? Foi só uma história assim, que aconteceu com ele, mas não tinha burro naquele outro dia. A história que ele contava pra gente. Próximo ao Jardim da Cristina, outra parada obrigatória é o sítio da famosa Tia Lúcia, um lugar elegante. Lúcia tinha um restaurante muito famoso em Belo Horizonte, mas resolveu deixar de lado a vida agitada da capital para morar mais perto da natureza. De origem italiana e no auge de seus 85 anos, ela colhia verduras na horta quando chegamos. Uma moça bonita veio nos receber. Era Carla, sua filha, que nos contou das dificuldades que elas passaram com a mudança. O restaurante da Tia Lúcia, ele começou com a gente vindo pra cá e eu falei com a mamãe assim, mãe, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar à toa aqui. E aí a mamãe, com muita propriedade, pediu um senhor pra gente tomar conta da cachoeira e vender os nossos produtos lá, né? Ou seja, refrigerante, tira-gosto, enfim. E lá a gente ficou 1 ano e meio e foi uma delícia trabalhar. E acabou que ele pediu a cachoeira para ele tomar conta e a mamãe falou assim, vamos abrir um restaurante aqui em casa. Falei, a senhora tá doida, né? Aí embarquei no sonho dela. Foi aberto o restaurante, sem muito critério, assim, né, mãe? Não tinha energia elétrica, não tinha nada aqui. A gente começou a vender as coisas. Um lugar muito agradável, muito aprazível. Os jipeiros começaram a frequentar e foram divulgando de boca a boca. E hoje a gente foi agregando ao longo do tempo alguns valores, tipo fabricação de macarrão, fabricação de doces, fabricação de queijo frescal na época, capelete, enfim. A gente foi agregando esses produtos e hoje, graças a Deus, é um sucesso que a gente faz venda para o Brasil, para as pessoas que vêm aqui, encomendam, enfim. Essa é a história bem resumida do restaurante. Essa receita de massa aconteceu o seguinte, quando a mamãe e o papai passaram fome, o que segurou o casal na época, o que segurou a família, na verdade, foi a fabricação de massas. E a mamãe, quando a gente foi crescendo, na época de adolescência e tal, vocês querem sair? Então vocês têm que ganhar dinheiro primeiro, antes de gastar. Então todos nós, os 3 filhos, né, somos 3, a mamãe ensinou como fabricar massa e a gente dá continuidade até hoje, eu e ela, né? O aconchego da Tia Lúcia é um lugar onde o sabor encontra sentido, uma experiência que a gente guarda para sempre na memória. Capítulo 10. Gandarela. Não podíamos deixar de lembrar que, até aqui, quem nos guiou pelos primeiros caminhos da Rota Jaguara foi o jovem Saulo Filardi. Ele tem uma ecopousada charmosa, o Mirante do Espinhaço, onde nos hospedamos por vários dias.
Lá, conhecemos sua esposa, Ellen, e o pequeno Dom, o alegre e livre filho do casal, e a simpática cachorrinha Ipa, que tomava conta da gente o tempo todo. Saulo, criado entre montanhas, rios e trilhas escondidas, conhece aquela região como quem conhece a palma da própria mão. Foi ele quem nos levou aos monumentos que resistiram ao tempo, como o Contrafortes do Espinhaço. Meu nome é Saulo, eu sou aqui do Mirante do Espinhaço, uma ecopousada que tem contato com a natureza e visa desenvolver o bem-estar das pessoas dentro de uma biodiversidade linda que é o Parque Nacional da Gandarela. Hoje eu queria contar uma história para vocês sobre o Contrafortes do Espinhaço, uma ruína de pedra que na época da Guerra dos Emboabas, quando Borba Gato veio para pegar as minas de ouro, foi construído para a defesa e proteção das minas. Então, Cachoeira do Campo, que era onde era a sede do governador de toda essa região, esse território entre São Paulo e Minas Gerais, financiou os emboabas para degladiar contra os paulistas. Então aconteceu essa guerra na primeira década de 1700 e logo depois, em 1720, São Paulo se tornou cidade e esse muro foi utilizado para cobrar o quinto do ouro. Então aqui a gente está num pedacinho de Minas Gerais, onde nasceu toda essa nossa história rica do ouro e de toda a parte cultural e também natural da nossa região. Desta guerra, o governador, que tinha a sede em Cachoeira do Campo, Ouro Preto, junto com o Palácio da Cavalaria, que foi a primeira polícia militar do Brasil, assinou um decreto falando que, se fosse para dividir o território das minas de São Paulo, que ele preferiria ficar com as minas, devido à sua riqueza e à sua importância aqui da região. Por um bom tempo, a ecopousada do Saulo foi o nosso cantinho de concentração e descanso. Foi no Mirante do Espinhaço, com sua cachoeira natural, ao fundo da varanda das visitas, que a gente foi servido com o que Minas tem de melhor: café da manhã com prosa. Capítulo 11. Capanema. Ainda guiados por Saulo, seguimos até Capanema, onde uma antiga vila, hoje extinta, servia como entreposto para os viajantes que cruzavam as trilhas do ouro. Era um ponto estratégico no caminho entre os antigos arraiais. Do velho povoado, restam apenas algumas ruínas históricas. A Capela de Santo Antônio, uma construção do final do século XVII e início do século XVIII, ainda permanece lá, firme. Ao redor, as matas preservadas guardam também as memórias de pessoas extraordinárias, como Hilda, uma benzedeira forte e bastante conhecida por aquelas bandas. Idosa, ela vivia sozinha, isolada no coração da serra, e parecia ter habilidades misteriosas. A sua presença impunha uma espécie de blindagem ao lugar. O pessoal todo da região aqui ia lá, vinha gente longe lá para fazer as bênçãos dela. E tem umas coisas muito estranhas. Chega lá e assim, você soube que fulano morreu? Ela mora sozinha, distante de todos. E a gente chega lá, ela sabe que fulano morreu? Pois é. Ele tinha tantos anos, é evidente na história que ela não sabe ler, nunca aprendeu a ler, nunca teve escola nenhuma. Ela não sabe assinar nenhum nome. Eu não sei como é que ela faz um documento, que faz um X, a moda antiga. Tem até um caso interessante da Hilda encontrando com o capeta lá pertinho da casa que eu moro. Meio-dia, a Hilda estava indo para Casa Branca. Sempre que eu falo Casa Branca, é Glaura. A Hilda ia para lá para fazer compra e pertinho lá de casa encontrou com o capeta vindo de lá. Meio-dia, ela ia voltar no dia seguinte, porque achava que ia ficar muito tarde para voltar. E no meio do campo ela encontrou com o capeta. O capeta correu e nunca mais voltou no Capanema. Então, o Capanema não é frequentado pelo capeta. Eu frequentava lá por causa dos 2 cemitérios que teve lá. E no tempo do ouro tinha muito freguês por capeta. E a Hilda continua morando lá até hoje. Diz os antigos de lá que esse capeta é que segurava a porteira do Capanema em sexta-feira. Então não podia passar na sexta-feira à noite lá no Capanema. Quem nos contou sobre ela foi Klaus Ataide, que habita as florestas da Serra de Capanema, onde chegou com apenas 1 ano de idade e ainda carregado nos braços da mãe.
Zé Machado era um negro retinto, como diziam, grande assim, de 1,50 m de altura, aí natural aí, de Engenho d'Água, pertinho de Casa Branca, que agora chamamos de Glaura. Por volta dos 15 anos ele foi trabalhar na mina de Morro Velho, guia de tropa dentro da mina. E nessa época, a companhia inglesa, Morro Velho, já dava aposentadoria, não existia aposentadoria ainda oficial no Brasil, geral, e a Morro Velho aposentava quem trabalhava dentro das minas com 15 anos de trabalho. Só que raríssimas eram as pessoas que chegavam à aposentadoria. Morria antes com os efeitos da silicose. Então ele aposentou aos 30 e poucos e voltou aqui para a Serra, né, e foi trabalhar com a minha família lá no Capanema. A função dele, o tempo todo que ele trabalhou lá, era assim, encarregada da medição do carvão. A família fazia carvão, vendia para as gozeiras de Riacima, depois para Itabirito, e a produção era feita assim, né? A gente empreitava os matos para quem quisesse fazer carvão. As pessoas faziam carvão nos matos da família, ia mudando de lado isso durante 80 anos. A família pagava o serviço pelos metros de carvão, né? Metro por balaio de carvão. A principal função do Zé Machado lá no Capanema era, quando chegava o burro com o balaio, dar uma sacudida no balaio, porque quem punha fofinho. Ele dava uma sacudida e tirava do outro burro e punha naquele ali para completar a carga, tirar a enganação. A primeira vez que eu cheguei lá em 1947, cheguei carregado por ele. Só chegava ao Capanema naquela época, o lugar mais perto que tinha carro era na Palmital. Eu não tinha de carona de caminhão das gozeiras lá de Riacima, ou de jipe, eu não uma carona de veículo, mas o mais perto que tinha era lá. Saía de Ouro Preto de trem, 5h30, 6 horas de trem de Ouro Preto até Riacima, chegava lá. E foi assim que eu cheguei a primeira vez lá no Capanema, em outubro de 47. Estava começando a andar e começando a falar, todos os dois prematuramente. Mas carregado por minha mãe, a cavalo, ela não chegou aqui em cima na Serra do Ouro Fino, ela desmontou e falou assim, aqui eu não ando a cavalo, ela saiu puxando a pé. E esse Cabuquinho, Zé Machado, que me pegou e eu cheguei lá em Capanema carregado por ele. Infelizmente, Hilda partiu pouco antes de termos a oportunidade de conhecê-la. Agora, ela vive no céu. Lá do alto, ela ainda nos protege. Gustavo Ataíde é filho de Klaus e herdou do pai o apreço pelas matas. E, como bem dizem os antigos, quem herda não furta. Nos estudos, ele aperfeiçoou suas habilidades e reforçou ainda mais a atuação da família na defesa do meio ambiente. Gustavo também é cheio de histórias. Bom, essa história ela foi em 2019, assim, por volta do dia 19, 20 de outubro, a gente estava com o maior incêndio florestal que teve lá na Serra do Capanema, desde que a gente acompanha nos últimos 50, 60 anos, meu pai. E eu estava em Belo Horizonte, o incêndio já estava acontecendo de uns 2 dias, e de repente eu tive que voltar, eu estava para ir para Brasília, para o aniversário da minha irmã, eu tive que voltar de noite às pressas, porque o incêndio estava já entrando no nosso terreno. Consegui uma carona com um amigo, chegamos aqui por volta de 11 horas e ficamos combatendo incêndio madrugada dentro até ter uma situação de controle. Por volta de 3h30, 4 horas da manhã, a gente foi fazer um monitoramento ao longo da estrada para ver se não tinha passado outro foco e descendo assim, em sentido antiga Vila do Capanema. Na baixada do córrego do Capanema, a gente de repente vê um vulto vindo. Assim, eu achei tão estranho naquela situação, 3h30, 4 horas da madrugada. Eu vi num vulto que eu perguntei, estávamos em 4 nesse momento, eu, esse amigo meu pai e um primo. Eu virei pro lado e perguntei assim, gente, vocês estão vendo aquela assombração vindo ali? Eu falei, não, estão vendo. Então já estava tranquilo, porque se está todo mundo vendo, é menos mal, né? A gente não tá ruim da cabeça sozinho. E foi se aproximando um senhor de uns 70, 80 anos, franzino, baixo, magro, com uma trouxinha assim, uma sacolinha. Bom, tá perdido por aqui? Não, eu tô indo ali, caminhando até ali, que eu vou fazer umas compras em Cachoeiro do Campo, e lá para as 8h30, 9 horas eu tô de volta.
fim de papo, ele seguiu o caminho, nós seguimos para baixo e pensei assim, nunca ninguém viu esse senhor por aqui, estranho. Começamos a voltar e não tinha nem como distinguir rastro na estrada. Mas o fato é que depois desse encontro ele nunca mais foi visto na região e eu já perguntei para gente que trabalha na fazenda, não era gente da fazenda da frente também. Então assim, é um vulto que passou por lá indo para a cachoeira e nunca mais retornou. Não dá para evitar fazer um breve registro dessa visita. Na despedida, o autor da história agradeceu as entrevistas e a hospitalidade dos Ataíde. Disse que queria voltar para ouvir mais, pois as histórias ali eram muitas. Gustavo, filho de Klaus, riu do comentário e disse que uma garrafa só para os dois era pouco. Para aquela dupla de prosadores, tinha que ser, no mínimo, um garrafão. Capítulo 12. Conceição do Rio Acima. E a expedição pela Rota Jaguara seguiu então, pelo território de Santa Bárbara, até alcançar o próximo vilarejo, Conceição do Rio Acima. Um povoado que ostenta uma bela igreja histórica, de 1712, erguida no pé da Serra do Gandarela, em honra à padroeira. Quem nos falou sobre os costumes e os modos de vida da comunidade foi Nica, uma liderança local que conhece cada história e cada tradição do lugar. Morar na roça, na época, eu tinha 8 anos e eu lembro até hoje. Era muito difícil, porque meu pai trabalhava na carvoeira e época de chuva não tinha como descer com carvão, entendeu? Então a gente passou muita dificuldade assim, no período das chuvas. E minha mãe foi uma guerreira, que ela sempre inventava tudo pra gente, nunca faltou. Ela fazia sua quitanda, ela fazia sua broa, ela fritava banana. Então foi passando isso pra gente. Então o que ela fazia pra gente, às vezes era um mexido com ovo, com resto de angu, feijão, a gente comia aquilo. Então a gente não tinha opção e foi isso que a gente foi criado, entendeu? E aí, cada um de nós tivemos nossos filhos, passamos, eles sabem a história, ninguém quer sair daqui, todos os netos amam isso aqui, que é a história da avó. A avó fazia samambaia e sardinha amassada, pra quando a gente vinha aqui ir embora de trem, entendeu? Ficava aqui o período das férias todas, então ela inventava tudo pra gente levar e comer no trem, de Santa Luzia pra cá. Passava as férias todinha aqui. E uma faixa de 12 netos dela que vinha comigo pra ficar aqui, entendeu? O trem, ele sai de Belo Horizonte, Barão de Cocais, Santa Bárbara e vai até Espírito Santo. Não, uma viagem de trem pra eles era a coisa melhor do mundo. E até hoje, que a minha neta viajou pouco tempo com o meu filho, mãe, vou passar tudo que a senhora passou pra mim, pra minha filha. Ela ficou encantada, só quer vir de trem. Olha, a nossa infância era assim, a janta 3 horas da tarde, que não tinha luz, né? E 4, 5 crianças para tomar o banho com água quente, não existia chuveiro, não existia nada. Então a gente tinha aquele horário da minha mãe, porque minha mãe dormia 6h30, 7 horas. Então ela já tinha que ter feito a tarefa dela toda, dado janta pra gente, banho, entendeu? Mas só que a gente extrapolava um pouco e ia brincar de pique de esconder, entrava 10 horas, 8 horas da noite em casa, sabe? A gente só lavava os pés, às vezes até com água fria, sabe? E dormia. Só que minha mãe era assim, era uma mulher assim muito exigente, porque a cama dela era impecável, todas as nossas camas, que era feita de, igual os lençóis, era branco, clareado com folha de mamão, com bicarbonato, saco. E ela fazia os lençóis branquinhos. Então a gente tinha aquele cuidado, não vão sujar que minha mãe descobriu. Na brincadeira, entendeu? E era assim, a nossa criação foi assim, ela buscava tudo que ela podia fazer aqui, que ela não tinha condições de buscar lá fora, comprar, entendeu? Então as nossas toalhas, as nossas roupas, ela chegou a fazer o uniforme da gente de saco, a saia plissadinha, quando tinha aquele peitinho, sabe? Tingido com tintol azul, a blusinha branquinha também, então era assim, os meninos também todos, nós ia impecável com a escola, do jeito que ela podia fazer aqui. Era uma costureira nata, sabe? Fazia roupa pra muita gente aqui. Minha irmã formou em costura, uma outra também, eu faço também, todos. Ela ensinou a gente desde da primeira filha até a última, a começar pela bainha de uma calça. Costura, crochê, tricô. Lá onde eu moro, eles falam que sou 1001 utilidade. Porque eu já aprendi tudo, já aprendi a costurar. Igual forneço alimentação aqui também, ela era uma cozinheira nata.
Com 8 anos, sabe o que ela fazia? Quando eu disse, Maria, hoje é a sua vez. O que foi, mãe? Vai no galinheiro, pega a galinha, mata, despena e que eu vou te ensinar você a cortar. Era todas juntas, né? Você não podia sair fora, não. Porque a verdadeira cozinheira tinha que cortar a galinha impecável. Cortar todos. 23 pedaços na galinha, né? Poucas pessoas conhecem isso. Então foi do começo dela que a gente cresceu. Todos os meus irmãos, os homens, as mulheres, todos fazem. Foi assim que Nica e os irmãos cresceram. E foi assim que as memórias resistiram ao tempo e as histórias se mantiveram vivas até os dias de hoje. Capítulo 13. Galego. Bem próximo de Conceição do Rio Acima, fica Galego, outra localidade histórica. Lá, visitamos as ruínas da cerâmica de ocre, onde era produzido um pigmento natural extraído do minério de ferro. Com tons que vão do amarelo ao vermelho, o ocre foi bastante usado, desde os tempos remotos, nas pinturas rupestres, cerâmica e até em rituais. Em Minas, sua extração alimentava antigas olarias e fábricas de tinta. Em Galego, tivemos a honra de ser recebidos pela Dona Geralda, matriarca da família Carvalho. Enquanto nos oferecia café com rapadura e biscoitos, ela falou sobre os seus tempos de criança, de quando brincava de catar cipó para pular corda. Mas lembrou que, depois da escola e das brincadeiras, o dever sempre chamava. Desde 5 anos de idade, eu vim aqui nessa casa que era do meu tio. Quando chegava da aula, nós todos tinha que buscar um feixe de lenha, poder cozinhar feijão para o outro dia. A infância era isso mesmo, brincava de pular corda, ia na reza, na casa das vizinhas, que nossa visitadora vinha, eles traziam lá de Conceição, corria as casas tudo aqui do Galego. E era nós que éramos rezadeiras. Quando eu casei, morei em Sabará, 8 meses, mas morava junto com minhas cunhadas, meu cunhado, e aí depois eu vim passear aqui, e meu pai falou, por que você não fica aí? Aí eu falei, mas tem que cuidar das coisas lá. Ele disse, não, se for para trabalhar, aqui também existe serviço. E também tinha um primo de meu pai, trabalhava junto com ele, por todo lado, nas casas, tudo. Dona de casa, tudo, gostava de planta de milho e sempre chamava eles para trabalhar. E eles iam. Naquele tempo era assim, 5.000 réis por dia. Dava almoço, merenda e janta. E ele trabalhava, cantava, subiava, contava história e era muito bom. Todo mundo gostava de trabalho. Aí, de modo que nós vivemos aqui só no trabalho, planta de roça, de cana e o mais fazem carvão. Na pequena vila de Galego mora também Nair Carvalho, filha de Dona Geralda. Aliás, difícil mesmo é achar alguém ali que não seja parente. Nair faz pães, bolos, doces e conservas incríveis. É ela quem produz também a merenda da criançada na escola de Conceição do Rio Acima. Da mesma forma que todos que viveram ou vivem nas comunidades daquele trecho da rota, sem exceção, a vida de Nair também é cheia de lutas e deveres. Olha, de primeiro o povo tirava o mel e colocava no cortiço. Cortava os tocos de coqueiro, limpava ele por dentro, colocava 2 paus assim atravessados e falava que é a cruzeiro. E o outro fazia um balainho de bambu assim, ó, redondinho, e colocava as abelhas para dar. Aí tirava o mel, colocava na peneira e usava no lambo, né, para dar fumaça, para poder tirar o mel. Para nós, quando meus tios ia fazer, para nós era uma festa. Eu vou tirar mel hoje. Aí nós corríamos para lá poder ajudar, né, poder chupar mel. Então a maior parte do povo aqui, várias pessoas aqui tinham abelha, falava colmeia, né? Eles tinham colmeia e usavam para fazer café. E aí o povo vivia com isso. Depois veio um moço que chama Sou Pedro, chama Pedro Abelha. Aí ensinou como é que fazia, os meninos, meus irmãos trabalhou com ele e aprendeu. E aí meus irmãos começou mexendo, aí já montou as caixas, né, direitinho, igual ele fazia, e começou a tirar o mel, comprou arrumou centrífuga, depois decantador, foi trabalhando assim. Aí aprendeu esse jeito de mexer com mel. As outras pessoas também foram aprendendo e tem vários apicultores aqui. E aí veio um curso de mexer com mel. Aí
várias pessoas fez o curso para poder ir aprendendo, né? E aí foi mexendo. Um ano, eu lembro que a gente foi tirar mel aqui no Canguinho. Chegou lá no Canguinho, tirou um mel e ele estava esverdeado. Aí o Valdeci falou, nossa, o mel tá esquisito, ele tá esverdeado, ele não é cor do mel, não. Aí quando provou o mel era amargo. E aí, fazer o quê, né? Tem que perder o mel todo, porque misturou o mel com o outro. Aí, ninguém tinha o hábito de tomar mel amargo. Aí foi prestando atenção, se o mel tava meio esverdeado, já não tirava ele da caixa, deixava a abelha chupar. Aí depois começou a ter comercialização para esse mel amargo. E aí a gente vai descobrir por que o mel é. O mel é de carqueja, por isso aqui tá dando amargo. Só que depois a gente vai prestando atenção, descobriu que o mel é de paratudo. Quando o paratudo dá flor, deu florada, pode esperar que o mel vai sair amargo. Aí todo ano, se ele deu florada, mel é amargo. A carqueja é esse mel mais fraquinho, menos amargo. O de paratudo é bem amargoso. Eu falo que ele não tem doce, não, ele tem só amargo. Visitamos ainda o Ivan, outro da família Carvalho, de Galego. Esse é um verdadeiro faz-tudo. É soldador, mecânico, eletricista, pedreiro e até DJ. E mais, com a ajuda de Jeane, sua esposa, e do filho Henrique, Ivan mantém a pousada Lunar, um refúgio bem aconchegante. A família também se dedica à produção de doces variados e até de um sorvete feito com frutas da região. Ivan herdou os talentos de seu pai, o senhor José Vitor, o homem que, com madeira, construiu a primeira bicicleta de Galego. Rapaz, ele foi pra festa, você chegou lá, ele viu uma bicicleta lá estacionada, lá parada, lá ele ficou olhando a bicicleta, olhou, matutou bem, pô, passa aqui, passa ali e tal. Ele juntou aquilo na cabeça e chegou em casa. Pensou bem, fazer um trem daqui pra mim. 2 rodas rodando e equilíbrio ali, vai. Eu vou fazer um trem daquele. Pois ele aprendeu a andar nessa bicicleta. As rodas eram feitas de cipó, a corrente era um trançado de couro de boi e por aí foi montando. O guidão era uma espécie de uma galha de árvore, né? Bem encaixado. O pessoal, na hora que viu, nossa, que isso? José Vitor fez uma bicicleta de pau e ficava que trem, deixa eu dar uma volta, eu quero ver, quero pegar, que trem todo. Naquela época, né, da roça, vamos dizer assim, ele ficou meio ansioso com aquele negócio. O que ele fez? Fez uma casinha, uma garagem lá no fundo do quintal, lá no fundo, lá pra esconder ela. Aí dava uma volta e deixava lá. E teve um dia que parece que ele arrumou um sócio lá, o cupim, danificou uma peça e por aí foi ficando e por lá se perdeu. Mas antes disso, apareceu gente de outra cidade e falou assim, nossa, esse rapazinho tá com 17 anos, eu quero levar você pra minha empresa, pra você ficar lá só olhando, eu vou te pagar pra você só ficar olhando, você me dá dica, você vai criar alguma coisa lá dentro, mas o tal não sai fora de pai e mãe, né? Aí meu pai não foi. Um feito que virou lenda por ali e que ainda inspira as novas gerações. Capítulo 14. Final. Nossa expedição quase terminou ao pé da Nova Cruz de Galego, mas, ainda com fôlego e curiosidade, seguimos em frente, rumo a Brumal. No antigo arraial, avistamos a imponente matriz de Santo Amaro, mas não foi possível visitá-la, pois estava passando por obras de restauração, um excelente sinal de que os tesouros históricos daquele distrito estão recebendo os cuidados que merecem. Moradores do lugar nos contaram que a igreja, construída entre 1728 e 1739, guarda detalhes lindos talhados em madeira e que a imagem do padroeiro tinha vindo de Portugal. Nos disseram que, lá dentro, há painéis que contam a vida do santo, uma verdadeira joia da arte sacra mineira. Pertinho dali, no centro de um largo campo gramado, encontramos o chafariz de 1898, uma lembrança viva dos tempos em que o distrito prosperava com garimpo e com comércio. Ao observar o entorno, é fácil imaginar os tropeiros, mineradores e famílias inteiras que um dia passaram por ali. E foi assim que a nossa expedição pela Rota Turística Jaguara chegou ao fim. Nessas trilhas, vivenciamos momentos inesquecíveis, repletos de histórias, memórias, mistérios e sabores sem igual. Cada aventura foi uma descoberta, e o que registramos é apenas uma pequena parte do universo de maravilhas que o circuito oferece. Como hóspedes da cordialidade mineira, voltamos para casa tocados pela simplicidade de um povo dotado de uma sabedoria imensa, profunda e muito rara e comovente. Com certeza, isso vale muito mais que ouro.
O livro Histórias, Memórias e Mistérios da Rota Turística Jaguara é uma realização viabilizada com patrocínio da Ferro Puro Mineração, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A obra, escrita por Victor Stutz, foi adaptada e narrada em audiolivro por Dayana Augusto, com direção de Gilson Antunes. O projeto tem gestão da Holofote Cultural e é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.